mês de maio nós temos falado sobre o cuidado da família e a nossa grande inspiração para esse tema é 1 Timóteo 5,8, quando a palavra de Deus diz que nós devemos cuidar da nossa família. E se alguém não cuida da sua família, perdeu a fé e é pior que o infiel. É o que diz 1 Timóteo 5,8. Semana passada nós falamos sobre o cuidado emocional dos nossos familiares. Deus nos fez seres emocionais e nossas emoções devem ser usadas para glorificar o nome de Deus. Nós aprendemos juntos que quando alguém é dirigido pelo Espírito Santo, as suas emoções são controladas pelo Espírito Santo de Deus. Durante a semana, alguém interagindo sobre a mensagem disse a mim que precisava converter os seus sentimentos ao Senhor. E é verdade. A conversão do homem precisa ser completa, até os seus sentimentos. Hoje nós falaremos sobre o cuidado do corpo e à noite falaremos sobre o cuidado da mente. Vamos ler alguns trechos da palavra de Deus que mostram claramente como você e eu devemos nos cuidar, cuidar da nossa família e assim ser bênção, principalmente na vida dos nossos familiares. Talvez você seja um cristão há muitos anos e por certo você já percebeu que os cristãos falam pouco sobre o cuidado do corpo. Aliás, nós cristãos falamos bastante sobre a vida espiritual, mas não falamos muito sobre o corpo que Deus nos deu. Há uma disparidade, porque falamos muito sobre a fé, falamos muito sobre a oração, falamos bastante sobre a leitura da palavra de Deus, mas por vezes ignoramos algo fundamental à vida cristã, que é o cuidado com o corpo, que hospeda a alma. Aliás, há crentes irmãos que acham que nem precisam se preocupar com o corpo. Acham que isso não é um assunto espiritual. Mas hoje pela manhã eu quero te desafiar em nome de Jesus a não negligenciar o cuidado para com o corpo que Deus nos deu. A negligência pode levar você a ser um homem de oração, mas ao mesmo tempo a deixar de honrar ao Senhor através da sua vida, do seu corpo, esse presente que o nosso Deus nos deu. Alguns mitos e algumas piadinhas que nós evangélicos fazemos em relação ao nosso próprio corpo. E há hábitos que temos em relação ao corpo. Por exemplo, você já deve ter ouvido aquela conversa, crente não bebe, mas come. E é verdade. Os noivos, quando vão atrás de um buffet, logo perguntam, né? Quanto custa? Por pessoa. E aí as empresas respondem com uma outra pergunta. É para crente ou não? Se é para crente, vai ter mais comida. Eles vão comer mais. É piada, mas nem tanto. Crente, muitas vezes, é um mau exemplo no que se refere a comer. E aí eu preciso até colocar-me numa situação assim, constrangedora, porque os pastores, às vezes, ensinam com o seu próprio corpo erros acerca da alimentação. Eu tenho colegas pastores que fazem piadas do tipo, eu tenho um púlpito móvel. São barrigudos assim. As ovelhas dizem, olha, nosso pastor é quem mais come quando tem almoço na igreja. Que tristeza. Enfim, há mitos, há conversas, há brincadeiras
relacionadas ao comer demais, a brincadeiras relacionadas a deixarmos o corpo à sua própria mercê. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que a palavra de Deus diz sobre o seu corpo? O que a palavra de Deus diz sobre o cuidado que você precisa ter com essa bênção chamada corpo humano? Será, meus irmãos, que apenas não beber e não fumar é o que Deus tem preparado para o corpo humano? Será que ser um cristão e cuidar do corpo é apenas deixar de beber, deixar de fumar? Será que a Bíblia não traz nenhuma dica sobre o que comer, horas de sono a dormir? Será que nós estamos cuidando bem e adequadamente do corpo que Deus nos deu? Tenho a impressão que não cuidamos bem do nosso corpo. E sabe por quê? Porque o nosso corpo também é observado e atrai os olhos do inimigo das nossas almas. O inimigo quer destruir, é obra dele. Ele quer destruir a nossa vida espiritual, mas ele também quer destruir o nosso corpo. Sabe por quê? Porque ao destruir o nosso corpo, ele estará afrontando o Deus Todo-Poderoso. Ele faz isso porque o corpo é obra do próprio Deus. Olhe que texto magnífico temos no Salmo 139, verso 14. Lerei na versão NVI e depois na Almeida corrigida e revisada. Esse texto diz que o nosso corpo é uma obra maravilhosa de Deus. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Olha agora a outra versão. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras. A minha alma o sabe muito bem. Irmãos, o nosso corpo não é uma obra do acaso. O nosso corpo não apareceu de uma explosão cósmica. O nosso corpo é obra divina. Você se impressiona quando vê um artista fazendo ali a sua arte, seja uma pintura, seja uma escultura. Você se impressiona quando vai em algum lugar e vê ali uma obra arquitetônica linda. Muito bem, se impressione mais com a obra de Deus, sabendo que você é obra das mãos do próprio Deus. Isso é maravilhoso. O salmista diz que foi criado de um modo assombroso, de um modo maravilhoso. O ser humano é o que temos de mais maravilhoso no universo. Você pode achar a natureza muito bonita. Você pode viajar para conhecer lugares lindos, mas nada se aproxima à beleza do corpo humano. Irmãos, o corpo humano é a criação mais requintada do universo. Vou ler para você um pequeno trecho de Marshall Nirenberg. Ele foi prêmio Nobel alguns anos atrás de biologia. E falando sobre o corpo humano, veja o que ele escreveu. Há em nosso corpo 60 trilhões de células vivas. E em cada uma dessas células há 1,60 m de fita de DNA. Se esticarmos a fita DNA do nosso corpo, teremos 102 trilhões de metros, ou seja, 102 bilhões de quilômetros de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados
todos os nossos dados genéticos. Agora preste atenção no restante. Nós podemos empacotar na cabeça de um único alfinete todos os dados genéticos de todos os mais de 6 bilhões de habitantes do planeta. Irmãos, quem poderia fazer algo tão grandioso, tão maravilhoso? O nosso Deus nos escolheu para ser a obra mais fantástica, mais maravilhosa. O nosso corpo deve ser usado para glorificar o nome de Deus, porque Ele é uma obra admirável. Irmãos, o inimigo de nossas almas fica de olho em nosso corpo, porque ele sabe uma coisa tão maravilhosa assim, ele não vai querer deixar, ele não vai querer permitir que coisa tão grandiosa glorifique o nome do Senhor. Você e eu somos obra divina, e o nosso corpo deve glorificar o nome do Senhor. Aliás, a Bíblia diz outra coisa sobre o nosso corpo. Diz que o nosso corpo é um templo. E diz que cuidar do corpo é cuidar do templo. Vamos olhar esse texto? 1 Coríntios 6, 19 e 20. O apóstolo Paulo, falando aos irmãos de Corinto, diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário, é templo do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Mas que estranho. Por que não diz glorifiquem a Deus com a sua própria alma? Por que não diz glorifiquem a Deus com o seu próprio espírito? Por que diz corpo? Porque assim Deus quis. Deus quis que nós, como seres humanos, glorificássemos o nome dEle também através do nosso corpo. Essa obra tão requintada, essa obra tão linda, essa obra tão admirável, ela foi eleita na criação como um dos meios pelos quais o nosso Deus seria glorificado. Meus irmãos, o nosso templo, o nosso corpo, como lemos, é um templo. Nós temos alguns mitos relacionados ao templo. Aliás, nós achamos que templo é isso aqui. E alguns de nós, confundindo o Antigo com o Novo Testamento, chegamos a dizer que Deus habita aqui, num lugar construído por mãos humanas. A Bíblia diz no Novo Testamento, após a vinda de Jesus, que nenhum lugar feito pelas mãos humanas poderia abrigar o Deus vivo, porque agora o Deus habita em nós através do Espírito Santo. Você é um templo. Que templo você tem sido para o Espírito Santo de Deus? Como está o seu templo? Você tem cuidado do seu templo? Imagine que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que nos traz espanto quando vemos a criação, Ele escolheu gente de carne e osso para ser o templo onde Ele, pelo seu Espírito, habita. O endereço do seu templo não é Alfredo Pujol 242. O seu templo tem como endereço o seu próprio nome. É a pessoa que hospeda o Espírito Santo de Deus. De modo que, caso você ainda
não soubesse, mas eu imagino que você já sabia, você é um templo. Cuidar do seu corpo é cuidar do templo onde o Espírito Santo de Deus habita. Mas a verdade, irmãos, é que nós temos cuidado muito mal do nosso corpo. O IBGE, no censo de 2013, elegeu as principais doenças do brasileiro. Olhe quais são. 31 milhões de brasileiros, em média, têm hipertensão arterial. Mais de 9 milhões diabetes. Mais de 18 milhões colesterol alto. Mais de 6 milhões asma. Mais de 6 milhões também doenças cardiovasculares. Mais de 2 milhões acidente vascular cerebral. Mais de 27 milhões problemas crônicos de coluna, mais de 3 milhões distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho, mais de 11 milhões depressão, mais de 2 milhões insuficiência renal crônica, mais de 2 milhões câncer. Muito bem. É bem verdade que esses são números absolutos, talvez uma única pessoa tenha várias doenças. Mas vamos somar esses números que eu acabei de falar. São mais de 120 milhões de pessoas doentes. A nossa população, 205 milhões. A grosso modo, metade da nossa população é doente, com doenças crônicas. Um país doente. Quantos desses doentes não estão aqui hoje pela manhã? Alguns de nós. Eu sou um deles. Eu já tomei remédio para pressão alta. Vivo fugindo da balança. Eu já fui 30 quilos mais gordo do que sou hoje. 30. Um dia eu trago uma foto. Se você quiser espantar algum mosquito do Aedes aegypti, funciona. Era uma coisa impressionante. Você não vai acreditar. Doença. A doença, ela nasceu quando? Ela nasceu quando o pecado entrou no mundo. A doença nasceu como uma das ferramentas de destruir a criação divina. Por isso, irmãos, a nossa luta em cuidar do corpo, ela se deve ao fato de que nós queremos a melhor habitação para o Espírito Santo. Nós queremos o melhor templo para o Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, os israelitas, eles cuidavam do templo da melhor maneira possível. E hoje nós que somos templo de Deus, não podemos ignorar o cuidado para com o nosso corpo. Mas a Bíblia vai trazer ainda alguns detalhes sobre esse cuidado. E nós veremos agora que Deus, Ele não apenas quer que cuidemos do nosso corpo, Ele manda cuidarmos. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que diz o texto? Espírito, alma e corpo. Igualdade. Há uma discussão muito séria sobre esse texto que você já fez, talvez. Nós temos na teologia duas linhas de raciocínio quanto ao ser humano. A tricotomia, dicotomia. A tricotomia diz que nós temos três partes, corpo, alma e espírito. A dicotomia diz que nós temos duas partes, corpo e alma e espírito. Nós já discutimos esse texto em aulas. Mas sabe o que nós esquecemos desse texto? É que numa mesma escala, de um mesmo jeito, Deus nos manda cuidar do ser humano espiritual, alma e espírito, mas também do ser humano corpo.
E aí o texto toma uma outra dimensão. Deus quer que nós nos santifiquemos também no nosso corpo. Deus quer que o nosso corpo seja preservado irrepreensível na vinda de Jesus. Vamos olhar para Romanos 12, e mais uma vez lá no verso 1, a mesma temática. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, ou numa outra versão, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O corpo, a atenção divina. Deus se preocupa com o seu corpo e com o cuidado que você dá a ele. Mais uma vez a mesma pergunta: você tem cuidado do seu corpo? O seu corpo glorifica o nome de Deus? O seu corpo é um templo saudável, onde o Espírito Santo de Deus habita? Irmãos, se o inimigo tem como missão roubar, matar e destruir, acredite, ele vai, dentre outras coisas, tentar destruir o seu corpo. Vai tentar matar você. Vai de alguma forma afrontar Deus, usando, sabe o quê? Usando o templo que o Deus vivo escolheu para habitar. Charles Spurgeon, um pregador inglês muito famoso, chamado de príncipe dos pregadores, ele usava uma mesma ilustração quase todas as vezes que falava sobre o corpo humano e o cuidado para com o corpo. Ele dizia que na cidade de Londres, onde morava, certa vez um bandido entrou numa casa. Os donos da casa haviam saído. E então aquele bandido, com uma picareta, ele começou a quebrar todos os móveis da casa. Ele começou a arranhar as paredes da casa. Ele arrebentou a casa inteirinha. Não levou nada, apenas quebrou a casa. À noite, chega o dono da casa. Ele olha a sua casa e percebe que a porta da frente está aberta. Quando ele abre a porta totalmente, ele vê a sala toda arrebentada. Ele começa a chorar de tristeza. Ele sobe a escada e vai aos quartos, tudo está quebrado. Ele está tão triste e se pergunta: por que fizeram isso com a minha casa? Por que destruir essa casa que eu construí com tanto carinho? A casa onde eu criei meus filhos, a casa onde eu vivi momentos tão bonitos da minha vida. Por que um bandido fez isso? E Charles Spurgeon dizia que assim deve ser Deus no seu olhar para conosco, quando literalmente destruímos o nosso corpo. Irmãos, nós literalmente destruímos, porque quando comemos demais, quando levamos um ritmo de vida que desconsidera a saúde, os princípios elementares do cuidado humano, quando não dormimos, quando levamos a vida de tal forma que nos preocupamos com tudo, menos com o templo onde Deus habita, nós estamos fazendo exatamente o que aquele bandido fez. Nós estamos destruindo o templo onde o Espírito Santo de Deus habita. E na destruição do templo, nós sacrificamos o nosso orçamento, porque começamos a gastar muito em remédios. E ao mesmo tempo, nós vamos perdendo a alegria da vida. Não percebemos que o inimigo, para afrontar o Deus vivo, estava quebrando toda a nossa casa, enquanto nós achávamos em alguns momentos até engraçado
e dizíamos: não tem nada demais ter esse corpo, agir dessa forma para com o corpo que Deus nos deu. Olha o que diz Efésios 5, 28 e 29, numa analogia maravilhosa sobre o cuidado do corpo. Deus usou várias figuras para falar sobre o cuidado do corpo. Uma delas está nesse texto, em que o tema é família, é cuidado do marido para com a esposa. Veja o que diz o texto: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela. Os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas e devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Irmãos, o amor ao corpo que Deus nos deu é bíblico. Não estou falando do amor narcisista. Eu estou falando do amor cuidado, do amor zelo, do amor de alguém que muda suas rotinas para ser mais saudável. Algum tempo atrás, visitando o meu médico, que não é cristão, ele disse algo que fiquei matutando. Lembra desse termo? É lá do interior, matutando. Porque ele não é cristão, mas ele disse o seguinte, ele falou: ó pastor, tem gente que eu recebo aqui, que não vai mudar por amor a pai, a mãe, a esposa ou a filhos. Eu acho que eles não vão mudar nem por amor a Deus. Ele falou isso. E eu fiquei imaginando que se eu não quero cuidar do meu corpo, por amor a minha esposa, a meus filhos, a meus pais, a meus irmãos, que eu pelo menos cuide do meu corpo por amor a Deus. Que eu leve a sério uma rotina de cuidado do corpo, porque eu amo meu Deus, e porque Ele me criou de um modo assombroso, maravilhoso, incrível, e eu quero ter uma vida saudável para honrar o nome dEle, até quando chegar a velhice. Nós de vez em quando vemos pela televisão um idosinho chegar a 100 anos, lúcido e com saúde. Vocês viram há pouco tempo um japonesinho chegando nessa idade. Se tem uma coisa que aquela cultura nos ensina, é o cuidado do corpo. E eu estava imaginando, já pensou que coisa linda, você chegar até os 90 que seja, 95, lúcido, saudável e podendo glorificar o nome de Deus. É uma bênção. Podendo dizer: Senhor, Tu me deste esse corpo, e até o fim da minha vida eu zelei por ele, porque Tu habitas em mim pelo Teu Espírito. Senhor, eu cuidei do meu corpo, não foi só para ser o bonitão, foi para ser um mordomo fiel. Eu cuidei do meu corpo não para ficar magrinho, mas eu cuidei do meu corpo para que tudo aquilo que o Senhor quiser fazer de mim, eu esteja pronto, tenha saúde, tenha disposição e possa dizer: Senhor, Tu me deste esse corpo e eu faço de tudo para Te glorificar com ele. É o que diz a palavra de Deus agora em 1 Coríntios 6:20. Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Não é espírito nem alma, é corpo. 1 Coríntios 10:31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vamos agora casar os dois versos. Nós fomos redimidos para glorificar a Deus também através do nosso
corpo. E aí, a dica que a palavra de Deus nos dá é a seguinte: olha, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Será que isso vai influenciar o nosso estilo de vida? Com certeza. Vai influenciar a nossa alimentação? Com certeza. Isso vai influenciar até as nossas festas, até a nossa percepção da vida. Isso vai nos fazer, irmãos, sermos comedidos, porque em alguns momentos a impressão que nós temos relacionada a algumas pessoas é que elas não têm controle algum sobre o seu corpo. É impressionante. Uma pessoa numa mesa de restaurante se transforma em um gigante. E às vezes, em um monstro. Sim. É como se o mundo fosse acabar naquele dia. Comendo muito, engordando muito. E abro um parênteses para dizer, eu não estou citando aqui você, meu irmão, minha irmã, que tem um problema de saúde e luta para emagrecer e não consegue. Eu estou dizendo para aquele que por uma rotina que não glorifica o nome de Deus, é mau exemplo para os filhos, e é mau exemplo de mordomia cristã. Meu irmão, honre a Deus a partir do que você come, das horas de sono que você tem, do ritmo de vida que você leva. Glorifique o nome de Deus também com o seu corpo. Que o seu corpo seja um templo bonito, limpo, onde o Deus Todo-Poderoso habita e sente prazer em habitar. Nosso corpo não é destinado à impureza, mas ele é destinado à santificação. Vamos comer? Então vamos comer de um modo que o nome de Deus seja glorificado. Vamos beber? O façamos para glorificar o nome de Deus. Vamos fazer qualquer coisa com esse corpo que Deus nos deu, que seja para glorificar o nome do Senhor. E aí, você começa a ter as mesmas percepções que eu tenho. Nós precisaremos mudar alguns dos nossos hábitos. A palavra de Deus diz, inclusive, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Irmãos, o paganismo lá do Novo Testamento, que o apóstolo Paulo condenou e combateu, principalmente no livro de Colossenses, ele tinha uma filosofia chamada gnosticismo, uma mistura de vários elementos religiosos e a filosofia pagã. Sabe o que o gnosticismo dizia? Que o seu corpo é mau. Você pode abandoná-lo à sua própria sorte, ao seu próprio prazer. O gnosticismo dizia que o espiritual é o que vale a pena, mas que o material você pode fazer o que quiser do seu próprio corpo. Essa filosofia foi andando na história. Os religiosos várias e várias vezes disseram: o que importa é o espírito, o corpo não importa. Mas o que a Bíblia diz? Porque essa incidência de frases dizendo: glorifique com o seu corpo, santifique o seu corpo. Ora, o que mais vale é o pensamento pagão que entrou dentro da religiosidade, ou é a palavra de Deus diz que quer eu coma, quer eu beba, ou faça qualquer outra coisa, o farei para a glória de Deus. E Deus redimiu esse corpo e eu o glorificarei com ele. Outro dia eu ouvi uma piadinha dessas que a gente não devia contar. A pessoa dizia: eu não vejo a hora de Jesus voltar, porque eu vou ganhar um corpo novo. Esse aqui, olha o que aconteceu. Isso é piada de não convertido. Porque o convertido leva a sério tudo que Deus lhe deu. O convertido leva a sério o seu corpo, leva a sério o seu dinheiro, leva a sério o seu tempo, leva tudo a sério, porque são dádivas de Deus.
lá no finalzinho do Novo Testamento, no livro de Tiago, nós lemos que todas as coisas boas, todas as boas dádivas vêm de quem? De Deus. Irmão, seu corpo é uma dádiva que Deus deu. Precisamos mudar alguma rotina para glorificar a Deus com o nosso corpo? Vamos mudar. E eu te dou algumas dicas. Primeira, observe com atenção a saúde dos seus familiares. Você quer ajudar seus familiares? Observe-os. Como é o ritmo de vida, o que eles comem, o quanto dormem, estão extremamente estressados, porque a sua família está vivendo ali situações em que um membro da família engordou 30 quilos em um ano e o outro emagreceu 30, o que está acontecendo? Observe. Segundo, mude hábitos alimentares, honre o nome de Deus. Eu ficava impressionado com uma idosinha que eu conheci lá na minha igreja de infância, Dona Catarina. Dona Catarina era uma bênção. Quando a gente ia almoçar na casa dela, eu era um garotinho, eu ficava impressionado porque ela fazia refeição cantando hinos de louvor. Ela tinha um sabiá, sabe, esse passarinho? O sabiá cantava com ela. Ela cantava e o sabiá ficava ali. Acho que o sabiá ouviu tantas vezes os mesmos hinos e canções a Deus que ele aprendeu. E ela estava lá lavando os legumes e cantando e cantando. E essa imagem vem à minha mente, a Dona Catarina estava certa. Porque até nesse momento tão trivial da vida, que é preparar a refeição, eu preciso glorificar o nome de Deus. No momento em que eu sirvo aquela mesa saudável, eu estou dando um recado a mim mesmo. Qual é o recado? Essa alimentação é assim, porque esse templo tem que estar direitinho para se apresentar ao Senhor. Deus nos deu o corpo para cuidarmos dele. Mude os seus hábitos. Introduza rotinas de saúde do corpo, através do exercício físico, por exemplo. Por que não? Irmão, em algumas vezes nós seremos obrigados a acordar uma hora mais cedo, por amor a Deus, a fim de fazermos a nossa caminhada. Vamos pagar uma academia. E aí vai vir um irmão, não sei o que lhe ensinaram sobre o corpo humano, vai dizer, que bobagem. Bobagem eu cuidar do templo que Deus me deu. Bobagem eu cuidar desse corpo que é um presente divino para mim. Bobagem nada. Bobagem é eu ir fazer meu exame de sangue e o meu colesterol está na faixa dos 300 ou 400. Bobagem é eu medir minha pressão e está com 16, não sei nem por quanto. Bobagem é eu ser submetido a uma cirurgia antes do tempo, porque comia demais. Isso é uma bobagem. Mas cuidar do corpo em amor a Deus, isso não é bobagem. É zelo, é amor ao próprio Deus. Seja responsável com o seu corpo, uma outra dica, e de maneira racional e proposital, honre a Deus com o seu corpo. Termino com uma frase para sintetizar. Somos um ser integral, completo. Pensamentos, sentimentos e corpo unidos com um único propósito: glorificar o nome de Deus. Irmão, que você hoje saia daqui profundamente preocupado em glorificar o nome do Senhor, também através do seu corpo. Cuide-se, é a mensagem dessa manhã. Vamos ficar de pé e vamos glorificar o nome de Deus cantando também. Nós cantaremos a oração da família e cantando esse cântico de louvor, quem sabe Deus vai colocar na sua mente agora um despertamento para você cuidar dos seus familiares, para você cuidar de si mesmo, para você mudar rotinas,
pelo amor a Deus e pelo amor a si mesmo. Vamos cantar.